Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, continuando nosso curso de Administração Geral. Agora a gente vai começar a ver um módulo de comunicação. Tema também interessantíssimo, costuma ser cobrado tanto para concursos de tribunais, quanto para concursos voltados para administração, para concurso gestor, concurso Banco Central. E é um temazinho interessante, vamos começar a dar uma olhada nos principais tópicos com vocês. Vamos lá. Comunicação, gente, ela se trata o quê? De uma relação entre pessoas, ou seja, interpessoal, de envio, ou seja, ela interpessoal, de envio e recebimento de mensagens, de símbolos. E, gente, ela só funciona principalmente quando a pessoa que está do outro lado entende, ou seja, é um processo de mão dupla. Quando a gente fala em comunicação, a gente fala o quê? Alguém passando a mensagem e alguém recebendo a mensagem. Ou seja, é uma pessoa passando para outra. Se eu estou falando sozinho, eu não estou me comunicando. Ou seja, se eu estou falando para ninguém, essa mensagem não chega em ninguém, a gente não pode dizer que existe um processo de comunicação. Ok? Então, principalmente, lembra disso, é um processo de mão dupla. Ela não depende exclusivamente da pessoa que envia, mas também do recebimento, do correto recebimento dessas informações, dessas mensagens, pela a outra pessoa, pelo outro, né? Pela pessoa que está recebendo aquela mensagem, aquela comunicação. Então, principalmente lembra disso, o processo de comunicação, daqui a pouco a gente vai ver as principais fases que ele atravessa, ele depende o quê? Do intercâmbio, do entendimento, do compartilhamento dessa informação. Ou seja, a gente diz que existe comunicação quando uma informação, uma mensagem, um símbolo que era próprio de uma pessoa apenas, ela passou a ser compartilhado por outra. Ou seja, eu consigo atingir o meu objetivo da comunicação quando aquela ideia que eu quis passar passa a ser também pertencente a outra pessoa. Ou seja, eu consegui, através da fala, através da escrita, através de algum instrumento que eu usei, algum canal, fazer com que essa informação que fosse minha passar a ser compartilhada por outra pessoa também. Ok, gente? Ou seja, a mensagem ela se torna comum às duas pessoas, claro, isso no mínimo, né? Porque isso pode ser, se você fala uma mensagem no Jornal Nacional, isso se torna comum a milhares e milhares, milhões de pessoas, tá? Então vamos lá. A gente tem, primeiro conceitozinho que vocês devem entender, é o conceito de comunicação eficiente e comunicação eficaz. Ou seja, comunicação eficiente, gente, ela existe, o conceito é exatamente o mesmo que a gente usa quando a gente... Primeiro tópico que a gente viu, eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, a comunicação ela é eficiente quando eu uso o mínimo de recursos possíveis para, digamos assim, passar aquela informação adiante, para me comunicar com os outros. Então é óbvio que o que acontece? Normalmente a gente vai buscar a mensagem que seja, digamos assim, que eu consiga transmitir essa informação com o mínimo de recurso possível. Então, por exemplo, eu sempre dou um exemplo de um caso, por exemplo, um instrumento que hoje é extremamente eficiente é o e-mail. Ou seja, o e-mail, ele custa muito pouco, não é verdade? Na verdade, o custo unitário dele, se você não for contar, obviamente, a manutenção da rede, de você construir aquela rede, digamos assim, ó, comprar o equipamento, mas o custo unitário, custo marginal de você mandar um e-mail, custa muito pouco. Então, você usando o e-mail, você está fazendo uma comunicação eficiente, ou seja, gastando muito pouco recurso. Já a noção de comunicação eficaz, ela vai do quê? Da comunicação que ela chega, digamos assim, ao seu destino, ou seja, ela é completamente compreendida pelo destinatário. Porque você pode gastar pouco e não conseguir completar essa mensagem. Ou seja, você mandou um e-mail e a pessoa não recebeu. Ou seja, você foi eficiente? Foi. Mas se a pessoa não recebeu o e-mail, se ela não leu o e-mail, você não foi eficaz. Ou seja, aqui, da eficácia é você chegar ao destino. E a pessoa
compreender. Então, deixa eu usar aqui dois exemplos que vão mostrar para vocês exatamente a diferença e como uma mensagem pode ser eficiente e não eficaz, e pode ser eficaz e não eficiente. Então, por exemplo, deixa eu inserir aqui uma páginazinha. Gente, por exemplo, um caso de uma situação, por exemplo, que ela tem eficiência e não tem eficácia na comunicação. Então, vamos imaginar que o prédio onde você trabalha está pegando fogo. Gente, se você mandar um e-mail para todo mundo que trabalha naquele prédio, existirão pessoas que não vão receber. Ou seja, existirão pessoas que vão estar com o computador desligado, que vão estar no banheiro, que vão estar em alguma reunião, que não vão estar tendo acesso à internet. Ou seja, você terá o quê? Eficiência. Mas, com certeza, vai ter gente morrendo nesse prédio aí, porque não vão ter recebido a mensagem. Tá? Então, não tem eficácia, pelo menos não total. Agora, imagine, por exemplo, uma situação, você resolve, depois de 15 anos enrolando sua namorada, você resolve pedir ela em casamento. Então, você vai pedir sua namorada em casamento. Gente, vamos imaginar que você decida comunicar a ela essa situação através de um anúncio na Globo, na Rede Globo. Você sabe que ela assiste a novela das 8, aí fala, rapaz, eu vou fazer um bonito hoje, eu vou botar um anúncio lá na Rede Globo, eu vou, digamos assim, surpreender a família dela, ela, vou, digamos assim, conquistar ela de vez. E pessoal, pensa bem, ele vai ter eficácia? Se realmente a namorada dele assiste a novela das 8 todo dia, ele vai ter eficácia, ela vai ficar sabendo. Agora, ele gastou ali um valor absurdo para ter, digamos assim, essa eficácia, o que provavelmente não seria necessário. O anúncio mais caro, talvez, botou lá na novela das 8, é um dos preços mais caros do minuto, do anúncio. Então, ele não teve eficiência, ou seja, ele gastou muito mais do que seria necessário, mas ele teve eficácia. Ok? Então, você vê claramente que a eficiência, então, está ligada ao quê? É você conseguir gastar um mínimo de recursos ao fazer essa comunicação. E a eficácia está em você o quê? Conseguir que ela efetivamente aconteça, que a pessoa que está do outro lado, ela consiga receber essa mensagem, consiga entender essa mensagem e, digamos assim, compreenda o que você estava querendo passar. Ok? Então, depois disso aqui, vamos lá, dar uma olhada numa primeira questãozinha, questão de concurso, questão da FGV, questão do BADESC, analista administrativo, em 2010. As alternativas a seguir apresentam exemplo de comunicação eficaz, à exceção de uma. Então, vamos lá, o que ele está querendo aqui? Querendo que a gente saiba o que é a comunicação eficaz. Assinale A. Letra A. O significado da mensagem é consistente. Então, assim, a mensagem faz sentido, né? Digamos assim, ok. Há consequências após a comunicação. Então, a pessoa entendeu ali o que você queria, tomou alguma providência eventualmente. O canal de comunicação tem ruído. Gente, isso aqui daqui a pouco a gente vai ver. Não existe canal de comunicação que não tenha ruído. Sempre existe alguma coisa, algum problema, algum desvio. Letra D. O destinatário fornece retroação. Ou seja, fornece retroação quando você
mostra que você entendeu, mostra que você captou aquela mensagem, que a mensagem foi recebida. A comunicação é totalmente completada. Perfeito, que está até mais assim, relacionado ao que a gente está falando. Então, o gabarito é a letra C, a única questão que não está relacionada à comunicação eficaz. Tá? Tranquilinho aqui, vamos dar uma olhada, mais um próximo conceito aqui de comunicação. Gente, se fala muito do fluxo de informação dentro de uma organização, ou seja, como essa comunicação é eventualmente passada aos outros, como isso daí acontece, como as pessoas ficam sabendo, por exemplo, de novas políticas da empresa, de novas promoções, de quem vai ser promovido ou demitido da empresa, dos novos planos, das novas estratégias, ou seja, como isso funciona dentro da empresa, qual é o padrão do fluxo de comunicação. E a gente diz, então, os principais autores dessa área, que existem 2 fatores principais. O primeiro fator é a tecnologia, ou seja, quais são as tecnologias utilizadas dentro da empresa. Então, por exemplo, a gente pode falar, uma tecnologia que veio revolucionar a comunicação, como a gente mesmo já falou, foi a internet. Então, hoje você tem Skype, você tem e-mail, você tem teleconferência, você tem diversas alternativas de comunicação que não eram existentes antigamente. Eu que não sou tão velho assim, cheguei a pegar telex, cheguei a pegar, digamos assim, o começo da utilização do fax. Você não tinha fax em todos os lugares, você tinha, às vezes a empresa só tinha um fax dentro da empresa toda, você tinha que mandar para o diretor, para o presidente da empresa, aí o cara tinha que ir lá cheio de vergonha pegar o fax dele. Ou seja, você tinha dificuldades de comunicação que hoje em dia você não tem. Além disso, você tem a própria tecnologia que a empresa emprega, porque às vezes a tecnologia está disponível, mas a empresa não emprega aquela tecnologia. Que tipo de processo produtivo ela tem? Se ela está, digamos assim, se isso aí é usado ou é permitido dentro da empresa ou não, e por aí vai. Além disso, você tem a estrutura dela. Ou seja, o que a gente fala de estrutura? Você tem empresas que são hierarquizadas. Então, deixa eu abrir mais uma coisa aqui, por exemplo. Mais uma paginazinha para a gente. Você tem empresas, organizações verticalizadas. Se vocês estão lembrados daquele módulo de organização que a gente falou, o que é uma organização verticalizada? Onde você tem diversos níveis hierárquicos, onde você tem o quê? Muitas pessoas aqui, níveis de gerenciamento, de supervisão. Então, para você pegar uma informação daqui, você tem que passar para cá, que depois passa para cá, e depois passa para cá, até você chegar lá em cima. Você tem o quê? Diversas pessoas manipulando essa informação. Isso leva tempo para chegar lá, ou seja, toma tempo. Quando todo mundo já brincou aqui daquela famosa brincadeira do telefone sem fio, né? Você vê claramente o ruído, ou seja, quanto mais pessoas às vezes estão envolvidas nessa transmissão da informação, mais você perde informação. Então aqui você tem uma perda de informação ou distorção, né? Distorção da informação. Então, assim, o processo é mais lento, digamos assim, muitas vezes mais formal. Então, o que acontece? Essa pessoa que está aqui, ela não consegue ter contato, às vezes, nem pessoal com a pessoa que está lá em cima. Ou seja, ela não consegue conversar, não consegue ter o que a gente chama de comunicação informal. Ela só consegue enviar uma mensagem, uma informação, através dos canais formais, que levam muito mais tempo. Ok? E você tem organizações que a gente chama, digamos assim, mais flexíveis, ou mais achatadas, ou mais orgânicas, digamos assim. O termo seria mais orgânicas mesmo. Aonde você tem o quê, gente? Mais flexibilidade.
Os níveis hierárquicos são muito menores, ou seja, você tem ali no máximo 1 ou 2 níveis até você chegar naquela pessoa que está tomando a decisão estratégica. Você tem o quê? Muito mais informalidade, então você consegue ter contato com aquele seu chefe. Ou seja, você tem um processo de transmissão da informação muito mais rápido, aonde a informação se perde menos. Ou seja, você tem, então, um papel muito maior da comunicação informal. Comunicação informal, ela se aplica muito mais numa situação dessa do que numa empresa verticalizada e hierarquizada. Tá? Então, a gente poderia comparar, por exemplo, duas situações muito diferentes. Então, vamos imaginar aqui uma situação, por exemplo, um órgão público, setor público, com uma empresa, por exemplo, como o Google. O órgão público, gente, por exemplo, a gente hoje ainda é regido, infelizmente, por leis que se baseiam na teoria da burocracia, como a gente falou. As leis que regem o setor público são leis assim, que são baseadas numa mentalidade ainda antiga. Então você tem, por exemplo, como a gente viu, uma extrema formalidade. Tudo tem que ser através de memorando, de carta, de ofício. Com isso, a informação ela demora muito. Você tem o quê? Por exemplo, vamos imaginar, você é chefe de núcleo lá do teu setor. Você, para mandar informação para uma outra secretaria, você tem que mandar para o seu chefe, que manda para o seu chefe, que aí manda para o subsecretário, que aí manda para o secretário, que manda para o secretário da outra área e vai descendo de novo até chegar a uma outra área. Enquanto que no Google, ele tem o quê? A informalidade. A pessoa precisa passar uma informação, liga direto. A informação toma muito menos tempo. Outra coisa que você tem aqui, muitas vezes você tem o quê? Como a própria organização é hierarquizada, você tem uma lentidão. A informação demora. Muitas vezes a gente vê o setor público, às vezes, demora a tomar uma atitude, principalmente quando não tem nenhuma... A imprensa não está pegando pesado naquele órgão específico e tal. Por quê? Porque a informação ela demora a chegar. Ela demora a, digamos assim, ser compreendida por quem tem essa necessidade da informação e, por isso, a decisão é mais lenta. E aqui não, você tem o quê? Uma rapidez. Você, numa empresa que é uma empresa de tecnologia, que busca o quê? A criatividade, e que tem normas mais flexíveis de tomada de decisão e de comunicação, você tem, então, um padrão desse fluxo, do fluxo de comunicação, muito mais rápido, mais fluido, mais, digamos assim, flexível do que você tem aqui numa empresa hierarquizada, toda formalizada. Ok, gente? Então, vamos aqui dar uma olhada agora em mais uma questãozinha, questão do CESP, Petrobras, administrador 2007. Julgue os itens a seguir relativos a estruturas organizacionais. 2. A definição dos padrões do fluxo de comunicação de uma empresa independe do tipo de estrutura organizacional adotada. Você vê como é que o CESP adora misturar os temas, né? Aqui ele está falando de estrutura e aí pede algum tema misturado, estrutura com comunicação. Por isso que é importante a gente ver todos os temas, né? Então vamos lá, a definição dos padrões do fluxo de comunicação de uma empresa depende, ou seja, ela não independe, exatamente um dos fatores importantes para determinar esse fluxo de comunicação é a estrutura organizacional. Então a gente tem aqui o padrão
de comunicação, ele depende o quê? Da estrutura e da tecnologia. Ok, pessoal? Então, a questãozinha aqui está errada. Vamos dar uma olhada, então, no processo de comunicação, como que ele funciona. Então, os principais passos. Isso aqui varia de autor para autor, mas eu botei aqui, digamos assim, a maior parte dos passos para que vocês não errem isso em prova. O que se fala, basicamente, gente, é que você tem a fonte, ou seja, quem está querendo mandar a informação, no caso aqui, no exemplo que eu botei, seria o piloto de avião. Então, você imagina o piloto de avião querendo se comunicar com quem? Com o destino, com o controlador de voo. Tá ali, por favor, voo 617, chegando aqui ao Rio de Janeiro, por favor, permissão para aterrissar. O que ele está usando ali, gente? Ele está codificando, ou seja, ele está passando essa mensagem de uma forma, geralmente, no caso aqui, através da fala, através da comunicação oral. Ele usa uma linguagem, que no caso no Brasil seria o português, né? Ele usa um transmissor, que seria aqui o rádio. Então, aqui seria o rádio que ele tem dentro da cabine dele de pilotagem ali. O canal, que seria a antena transmissora, que é recebido por um outro rádio, que seria o receptor, lá na torre de comando, e o controlador de voo, então, seria o destino que faz a decodificação. Ou seja, a codificação parte da fonte e a decodificação parte de quem? Chega ao quem? Ao destino que tem que decodificar. Então, se você não entende português, você não vai entender a mensagem do piloto que está falando em português, concorda? Então, muitas vezes, a mensagem ela tem diversos lugares ali onde ela pode dar algum problema. Você pode não entender a linguagem, você pode ter um problema no transmissor, ou no canal, ou no receptor, e por aí vai. Tá? E se diz o seguinte, primeiro que todo processo de comunicação, como a gente já viu, tem ruído. Ou seja, o ruído, gente, ele é qualquer interferência que você tem no processo que faça com que a mensagem perca qualidade. Então, por exemplo, um barulho, como você tem, por exemplo, já escutou um rádio e está tendo aquele chiadinho, isso poderia ser considerado um ruído. Ou, por exemplo, a pessoa, por alguma falha ali, algum problema daquele transmissor, não captar a mensagem correta, completa, ou a mensagem, digamos assim, não chega, por exemplo, faltando alguns caracteres, ou qualquer problema que leve a que essa informação não chegue 100% ao destino, tá? Chegue atrasado, por aí vai. E, por fim, você tem o último fator, o último componente desse processo, que seria o feedback. Ou seja, a retroação, é a pessoa te passar, olha, entendi. Não, então é isso mesmo que você está querendo me dizer. Ou seja, você ter alguma informação daquele destinatário, daquela pessoa que você está querendo se corresponder, de que ela conseguiu receber aquela mensagem, que ela teve, aquela mensagem efetivamente chegou ao seu destino, que foi compreendido, ou seja, o retorno do que você está querendo passar. Por exemplo, quem já viu filme de ação, você vê a pessoa às vezes falando naquele comunicador, então você tem o quê? O copiado. Então, ó, por exemplo, Tropa de Elite 2, você tem isso, quando você vê a comunicação entre o Capitão Nascimento e o André, né? O André, se não me engano, André Matias. Então tá lá, o 01, copia a informação tal, o cara não, copiado. Ou seja, o que é aquele copiado? É exatamente esse feedback de que a pessoa que está do outro lado, ela recebeu a informação, ela entendeu aquela informação. Tá? Então, como a gente viu, tem a fonte, a codificação, o transmissor, o canal, o receptor, a decodificação, o destino e o feedback. E dentro disso tudo, afetando o processo de comunicação, você tem, infelizmente, o ruído, que sim, sempre faz parte do processo.
Ok, pessoal? Então, vamos lá, dar uma olhada em mais uma questãozinha de concurso, questão agora da Fundação Carlos Chagas, Bahia Gás, administrador em 2010. No processo de comunicação, a percepção e interpretação por parte do receptor do significado da mensagem recebida é denominada. Então vamos lá, ele está querendo saber o quê? A percepção e interpretação por parte de quem recebe, ou seja, do destinatário. Ok, pessoal? E isso se trata do quê, gente? Como a gente falou, a gente tem a codificação e a decodificação. Aqui a gente tem o emissor e aqui o destinatário. No caso aqui, as nossas opções, a gente tem a letra A, codificação, que não é essa, porque a gente está... Codificação seria, no caso, não o receptor, mas o emissor. Feedback positivo também, não tem nada a ver. Decodificação, que é a nossa alternativa correta. Tautologia, aqui que a gente não está estudando raciocínio lógico aqui nesse momento. E também resposta, nada a ver. Vamos lá, então, tranquilinha para quem conhece o conceito. Questão da Fundação Carlos Chagas. A questão certa, então, é a letra C. Vamos lá, mais uma questão também de codificação e decodificação. Fundação Carlos Chagas, Agência Reguladora do Ceará, se eu não me engano, a lista Regulação 2006. Na linguagem verbal, há habilidades de comunicação codificadoras e decodificadoras. São decodificadoras as habilidades de. Então vamos lá, gente. O que são decodificadoras, gente? Habilidades que você tem de entender aquela mensagem. Então, por exemplo, aqui, leitura e audição. Gente, se eu estou lendo algo que alguém está querendo me passar. Não é verdade? Então, aqui está ok. E audição é a mesma coisa. Ou seja, se eu estou conseguindo escutar aquela pessoa que está me falando alguma coisa, ou seja, se eu consigo entender, também é uma habilidade decodificadora. Vamos ver, então, essa aqui está ok. A princípio é o nosso gabarito. Vamos ver as outras por que estão erradas. Escrita, gente, se eu estou escrevendo, isso daí é decodificador ou codificador? Ou seja, se eu estou escrevendo, eu não sou o destinatário, eu sou o emissor. Então, escrita, a gente está falando o quê? De emissor. No caso, nananina não. A mesma coisa a palavra. Ou seja, se eu estou usando a palavra, eu estou o quê? Eu estou como emissor, eu não estou como destinatário. Aqui a leitura estaria certa, mas a escrita também, nem pensar. A audição estaria certa, palavra também seria do emissor. E aqui a letra E é a mesma coisa, a palavra seria uma habilidade do que o emissor da codificação, e a leitura, sim, estaria certa. No caso, a única que tem as duas alternativas corretas é a letra A, leitura e audição. Gente, com isso a gente termina essa aula. Daqui a pouquinho a gente volta, continuando o tema de comunicação. Abração, volto daqui a pouco.